Queria propor para vocês o seguinte, vamos todo mundo fechar os olhos, vou propor uma experiência, quero que vocês fechem os olhos, quero que vocês imaginem agora que tem um tanque de guerra ligado, passando do lado de vocês. Esse tanque de guerra vai passando, tem várias engrenagens, eles estão batendo ali, podem abrir os olhos. Agora levanta a mão para mim, quem aqui já viu um tanque de guerra ao vivo, ligado e passou do seu lado? Quantas pessoas? Ninguém, né? Ou provavelmente ninguém. De onde que vocês acham que vem essa experiência? Essa experiência ela vem do cinema, ela vem do vídeo do WhatsApp, ela vem do YouTube e de tudo mais que a gente consome durante os vídeos. E é um pouquinho isso que eu vim falar hoje para vocês. Quantos de vocês, quando vão assistir alguma coisa, prestam atenção no tipo de experiência que o vídeo está construindo para vocês? Quantas pessoas? Quase ninguém, não é mesmo? E aí, dentro desse aparato todo, do vídeo, existem diversas pessoas que estudaram os elementos, né, que constroem, porque normalmente as pessoas elas prestam atenção só no conteúdo, o que está sendo falado, o roteiro, ou o lugar que está sendo passado. Poucas pessoas pensam a forma como está sendo apresentado. E aí existem alguns teóricos, algumas pessoas bem importantes que estudaram isso durante, né, a história da humanidade mesmo. Tem o Almon, André Bazin, Bordwell, e são inúmeros estudos, assim, gente, da atuação do ator, a forma como a câmera está posicionada. Só que o nosso tempo aqui é pequeno, então eu me atentei a gente falar 3 aspectos que eu queria falar para vocês, que são esses 3 aspectos aqui. O primeiro aspecto é, a ordem importa. Se nós aprendemos essas 3 coisas aqui hoje, eu estou satisfeito. Os olhos e os pés são mais importantes. Todo mundo faz uma cara assim, quê? Né? Pé, olho, o que isso tem a ver? Nós vamos chegar lá. E os vídeos também são espelhos. Então essas 3 coisas, eu trouxe alguns exemplos para a gente conversar disso. Vamos lá. Primeiro, a ordem importa, vou inverter aqui, igual no português. Não espere e não espere. A ordem dos elementos numa frase, ela muda completamente o sentido da frase, né? Essa sintaxe aqui muda tudo. Eu fiz um vídeo com a super atriz que tem lá em casa, chamada Filó, é uma cachorrinha. E aí eu fiz um vídeo para vocês, para mostrar para vocês, sem som, sem nada, para falar, foi o som que me induziu, né? O Túlio vai defender o som. Então vamos lá. Pode dar play, por favor. Então aí. Então, cena 1. Cena 2, o mesmo vídeo. Está um pouquinho travado no player. Sensação diferente, né? Cena 3, fiz bem rapidinho mesmo, só pra gente... Ela não está entendendo nada, dá bronca. Bom, então essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. Esse efeito é um efeito do estudioso, chamado Kuleshov. E aí eu quero que vocês passem, a partir de hoje, a prestar atenção quando vocês estiverem assistindo as coisas. Que a ordem importa. De acordo com a cena que vem para frente, o que nós entendemos da cena anterior se modifica. Então essa é a sintaxe, né? Uma das coisas importantes. A outra coisa que eu queria falar é baseada numa frase do Leonardo Boff, que é: cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir dos pés onde pisam, de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. O que ele quer dizer com isso? Que, de acordo com as nossas experiências passadas e de acordo com onde nós nascemos e onde nós vivemos, a nossa interpretação a partir do que a gente vê muda. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, quer ver? Vocês moram no Brasil, né? Vamos lá. Ninguém fala nada, pensa nesse símbolo hoje num contexto de Brasil, o que ele representa. Se eu estivesse mostrando isso do outro lado do mundo, ele teria um contexto completamente diferente. Aí eu trouxe um outro símbolo. O fato de vocês serem brasileiros e ter um retângulo com um losango, e eles terem a cor verde e amarela, podem representar a bandeira do nosso país. Quando eu coloco um lado a lado,
Isso começa a mostrar para vocês que o fato de vocês nascerem no Brasil interpreta essa imagem como duas opiniões divergentes, dois projetos de países diferentes, duas opiniões completamente quase que opostas. E aí? Só que nem sempre foi assim, gente. Em 1889, a bandeira foi substituída da coroa portuguesa para esses dois símbolos como uma forma de união nacional. Então hoje, o que representa uma ruptura no nosso país, há mais de 100 anos atrás, representava a união da nação frente à coroa portuguesa. E aí, pensando em termos simbólicos, né? Como é que esses símbolos se modificaram a partir das experiências que nós já tivemos, todos nós aqui, e a partir dos pés onde nós pisamos. E isso me marcou muito quando eu vi esse filme aqui. Esse filme é de Divinópolis, é do Brandão, até agradecer o Brandão por ter liberado eu ter colocado o filme dele aqui. Isso aqui é uma cena de Divinópolis. E Divinópolis, eu comecei a pensar nessas questões dos símbolos, porque Divinópolis perdeu seus símbolos. No nosso processo de modernização, a gente acabou destruindo vários patrimônios e símbolos que a gente tinha ligados à nossa história em prol de uma modernização. Tanto é que nesse filme, Cirlei Rabiscos, que é sobre a moradora de rua que normalmente se situava na Paraná, apelidada na cidade de Doida do Paraná, para mostrar que era de Divinópolis, ele teve que escrever literalmente na tela. Olha, aqui é Divinópolis. Por que isso aconteceu? Porque nós perdemos os nossos símbolos. Eu não consigo olhar mais para a nossa cidade e identificar nenhum símbolo. E isso me incomodou muito, gente. Isso me incomodou muito. E aí, pensando em termos de símbolos e de espelho, foi que quando eu comecei a fazer o primeiro longa-metragem, que é esse aqui, o Placa-Mãe, eu quis que a história se passasse em Divinópolis. Esse é uma cena do filme, né? Vou contar um pouquinho da história, porque o pessoal fica curioso. Essa menina azul, né? Ela é um robô, e aí como robô ela tem cidadania, e aí como cidadã ela ganha o direito de adotar essas duas crianças. E aí esse senhor aqui faz o papel de avô meio que das crianças, como se ele fosse o pai, que ele é o cientista que criou o robô. Então é um pouco sobre como é que a tecnologia está mudando as nossas relações, né? O grupo de WhatsApp hoje da família mudou todas as nossas relações. É um pouco também como é que a família se transforma. Hoje o cachorro faz parte da nossa família, às vezes o carro, um fusquinha, né, que foi passando de geração para geração, tudo isso faz parte da nossa família. E é como essa família foi se transformando. E aí eu quis que esse filme se passasse exclusivamente em Divinópolis, mesmo sendo uma história de ficção científica do futuro. E aí aqui, ó, por exemplo, é uma cena, eu fiz questão de dar, acho que isso aqui também é um vídeo, não sei se dá para dar play. Isso aqui é uma cena, tá travado o player, mas é uma cena que eu fiz, aqui eu pus ela em loop, né, mostrando o pontilhão do Niterói. Lógico que aqui, né, a cidade está limpa, sustentável, porque é o futuro, né, gente? É pelo menos assim que eu quero ver a cidade, é assim que eu vou representar ela. E aí foi nessa mesma época que eu percebi o quanto que isso é um espelho. O fato de não enxergar uma Divinópolis nessa imagem me incomodou muito, e isso mexeu muito comigo. E aí eu quis, quando eu estava fazendo o filme, representar a cidade de alguma forma, para que a gente pudesse se enxergar. E isso se torna muito incômodo mesmo quando a gente entende que isso aqui é um espelho, porque, por exemplo, as duas crianças são de Divinópolis, porque eu queria retratar o nosso sotaque, mas ao mesmo tempo tem características que não são minhas, mas que me incomodam não ver na tela, como, por exemplo, a cor de pele dos meninos. Quando vocês entendem que... Ai, desculpa, gente, eu estou até um pouco emocionado. Quando vocês entendem que isso é um espelho, que as pessoas não conseguem se enxergar lá, é uma coisa muito triste. O fato de não se enxergar em Divinópolis e o fato de algumas pessoas não terem espaço. É um espelho porque dá para compartilhar, dá para todo mundo chegar na frente do espelho e se enxergar. A gente não precisa ter o espelho só para a gente. Não precisa ser uma selfie. A gente pode compartilhar isso com outras pessoas. E aí isso se refletiu em outros momentos, como nesse trabalho que a gente está fazendo, que é um documentário do reinado aqui em 9 cidades de Minas Gerais, que a gente está salvaguardando esse patrimônio material. E esse aqui é o Edinho. Provavelmente pouca gente conhece, mas quem é do reinado e do Congado provavelmente conhece ele, como Zé do Medalhão.
E o Edinho, ele é uma pessoa, como ele diz mesmo, com pouco estudo. Ele é uma pessoa de pouco estudo. E aí, ele é uma figura muito importante, muito importante. Ele carrega nele toda uma tradição, mesmo não sendo de família de reinadeiro. E escreveram um livro sobre o Edinho. Escreveram um livro, foram lá e entrevistaram. E, obviamente, o Edinho nunca leu esse livro, porque ele tem pouca leitura. Se é que vocês me entendem. Como ele mesmo diz. E aí, esse trabalho nosso vai ser a primeira vez que o Edinho, um negro de 45 anos, do bairro São Luís, periférico, vai poder se enxergar, entender o que estão falando sobre ele, a importância dele, a relevância dele. É a primeira vez que ele vai poder se enxergar nesse espelho. E aí, gente, tudo isso são as três coisas. Lógico que tem mais inúmeras coisas dentro do vídeo que são importantes, mas essas três coisas são que eu elenquei como as mais importantes. E assim, isso mostra também, o caso do Edinho, o caráter pedagógico que cada vez mais os vídeos têm adotado na nossa vida. Hoje, tudo é vídeo, gente. Tudo. Tudo. O mundo está cada vez mais audiovisual. E eu queria fazer muito essa palestra, essa mensagem, para que junto com vocês me ajudassem a pensar criticamente. Igual hoje em dia a gente lê uma notícia na internet, diferente de 20 anos atrás, e a gente questiona sobre isso. E aí eu queria que tivesse um senso crítico de todo mundo que está aqui, de quando assistir um vídeo no WhatsApp, no YouTube, uma série no Netflix, que a gente pensasse e refletisse sobre tudo isso que a gente está assistindo. Porque isso tem mudado a forma como que a gente se organiza, isso tem mudado o que a gente consome, isso tem mudado tudo. E assim, eu não consigo chegar em todo mundo, então eu conto com vocês para também me ajudar a conscientizar e a criar esse senso crítico na bolha de cada um aqui, para que as pessoas não sejam magoadas, não sejam enganadas, iludidas ou até mesmo alienadas por vídeos. E é um pouquinho isso que eu queria falar para vocês. Obrigado.